a vitória é necessário que a pessoa vá, né? Ela tem de ir e confiar. O que aconteceu? Queridos, o que eu vou falar agora não está no capítulo 4, mas está no capítulo 5. Porque o capítulo 5 é a cereja do livro de Juízes. O capítulo 5 é uma das literaturas mais ricas do Antigo Testamento, o Cântico de Débora, que ela cantou depois da guerra. O que aconteceu foi o seguinte, versículo 4, 5:4. O Senhor, ó Senhor, isso aqui é em forma de cântico, né? Saindo tu de Seir, caminhando tu desde o tempo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. O que os irmãos acham aconteceram ali? Quem pode dar um palpite aqui, hã? Quem falou chuva aí? Estava em terra seca. Agora imagine bem, eu disse para os irmãos que as rodas eram de ferro. E se Deus manda uma tempestade, meus irmãos, o que vai acontecer com o carro? Ele vai atolar, amém? Ele vai agarrar, ele vai afundar, ele não vai poder andar. Os irmãos estão lembrados? Olha o que Cícera fez. Quando eles viram no desespero, o que Cícera fez? Ele saiu do carro e fugiu a pé, meus irmãos. Por quê? Porque o carro atolou. Aonde está isso, meus irmãos? É só os irmãos olhar no cântico. Isso foi tão tremendo que Débora cantou isso aqui, ó, lá no versículo 20 do capítulo 5, que vai dizer o seguinte: desde os céus pelejaram. Foi uma guerra à noite, tá? Foi uma guerra à noite. Até as estrelas, desde o lugar dos seus cursos, pelejaram contra Cícera. Ou seja, escureceu todo o céu. O ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro. O ribeiro de Quisson, pisaste, ó minha alma, a força. Então, as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Sabe o que aconteceu, meus irmãos, ali? As rodas agarraram. Está lembrado quando esse Israel aqui saiu atrás do Egito, né? Saiu atrás de Israel lá no Mar Vermelho. Eles quiseram entrar no mar. O que aconteceu? O que Deus fez ali com as rodas? Né? Foi quebrando aquelas rodas. E elas começaram a caminhar com dificuldade. Aconteceu a mesma coisa aqui. Agora, sabe qual a principal coisa aqui? Qual era o povo aqui? Canaã, os cananitas. Sabe quem era o Deus dos cananitas? Baal. Sabe quem é Baal? O Deus da tempestade. O Deus dele que era Baal, o Deus dos cananitas era o Deus de Baal. Por isso que lá na frente, Elias, não é verdade? O céu fecha e ele pede ele fala, não vai chover. E Baal não conseguia fazer chover ali, a não ser quando Elias orou. Baal é o Deus da tempestade. É o Deus que pode mandar a tempestade, é o Deus que pode fazer cessar a tempestade. Na hora que os cananitas mais precisavam, cadê o Deus deles, irmãos? Cadê o Deus que podia fechar o céu da tempestade? Não, porque incomparavelmente acima de todos os deuses estão aqui, está o Senhor Deus. Deus sim, o nosso Deus é o Deus da tempestade. Ele é o Deus que manda a tempestade, é o Deus que faz cessar a tempestade, meus irmãos. Agora a questão é o seguinte, só que Deus não falou a estratégia para Baraque, e nem falou para Débora o que iria fazer, só falou que vou fazer, mas não falou qual a estratégia. Agora precisava do homem confiar nele. A questão é que este vale aqui, nesta época, esse vale aqui sempre era um vale que já estava seco. Se os irmãos tiverem Bíblia, comentário embaixo, vocês podem olhar, algumas talvez devem falar isso. Este vale é um vale que estava seco. Seco. Ninguém imaginava que ia chover naquele momento. Ninguém, irmãos, mas veio uma tempestade e os cavalos não conseguiram sair do lugar, e na mesma hora, os cananitas, eles ficaram desesperados com aquilo,
desequilibrado, e os 10 mil soldados de Israel, então, eles conseguiram força, e eles conseguiram vencer aquela guerra, meus irmãos. Na realidade, muitos ali fizeram igual o comandante Cícera, capítulo de número 4, versículo de número 15, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Versículo 17, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael. Até Jael entrou nessa história aqui, mas Deus quis cumprir a palavra dele. Foi para a tenda de Jael, e chegou na tenda de Jael, ele falou, achava que Jael ia dar cobertura, posso ficar na sua tenda? E chegar alguém me procurando por mim, diga que eu não estou aqui. E Jael falou, entra. Deitou, dormiu, e Jael ali pegou uma estaca, e cravou, daqui embaixo. E depois, olha aqui, versículo 22. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, porque aí ele ficou animado, né, irmãos? Depois que ele viu que a guerra estava acabada, choveu, e aí ele ficou animado, aí ele ficou encorajado, né? Aí agora vai mesmo, agora vai, mas já era pouco tarde já, meus irmãos. Agora já era tarde demais, né? Aí ele foi perseguindo Baraque, porque só tinha Baraque agora. Aí Jael saiu ao encontro e disse, vem cá, e eu vou mostrar a você o homem que busca. E veio a ela, e eis que Cícera estava morto, e a estaca na sua fonte. E ele perdeu ali a oportunidade de levar a glória para aquela guerra. Quem levou foi Jael. Cumpriu-se o que Deus falou. Não foi nem Débora. Foi Jael, meus irmãos. Por quê? Era para isso acontecer? Não. Era o tempo que Deus ali, como Deus, olha como a história de Baraque termina, né? Olha como a história de Sansão na última hora, Deus dá vitória a ele, e tantos homens, meus irmãos, mas olha como termina a história de Baraque, por uma única razão deste homem, era a hora de ele ir, e ele não confiou 100% em Deus. Queridos, e isso trouxe um problema, tá bom? Trouxe um problema que eu estou falando com os irmãos aqui, e eu estou falando com vocês verdade, eu não estou mentindo para vocês. Eu até conversei com o Tânia sobre isso hoje. Eu li o capítulo 4, capítulo 5, eu realmente não sei quem é o juiz aqui. Quem é quem aqui? Quem está com a palavra mais forte aqui? Se é Baraque ou se é Débora? E essa dúvida os irmãos também têm. Que problema está aqui, meus irmãos? Muitos vão colocar aqui, pela única vez, 2 juízes. Mas não era isso. O libertador aqui tinha de ser Baraque. Queridos irmãos, os irmãos sabiam que essa disfunção aqui, às vezes está em muitas casas também. Essa disfunção, que os filhos não sabem quem é quem. Não sabe quem é quem. Não sabe quem é o líder. Irmãos, esses 10 mil soldados aqui, eles poderiam pensar, quem é o líder aqui agora? Quem é? É Baraque ou é Débora? Quem é? Porque os dois estão aqui. Eu estou vendo Débora com a palavra muito forte, mas eu estou vendo Baraque. Quem é o líder? É Baraque ou Débora? Quem eu vou obedecer aqui? Quem eu vou obedecer? E às vezes, isso está dentro de casa, meus irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai honrar os homens que estão aqui. Agora,